Beleza, pessoal? Tudo bem? Hoje nós temos um módulo aí de lançamento horizontal, que nada mais é que uma composição de movimentos, né? Onde nós teremos um movimento contínuo, né? Um arco de parábola, mas que a gente vai dividir em dois movimentos independentes. Esses movimentos foram separados por Galileu, porque ele percebeu a seguinte coisa, ó. Quando a gente tem uma mesa horizontal e rola uma bola, ao sair da mesa, reparem que a trajetória da bolinha, a bolinha vai fazer essa trajetória, vai seguir esse desenho, né, no ar, tudo bem? Ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela vai cair. Então, no lugar da gente estudar, né, o movimento como um todo, né, aquele movimento em arco de parábola, eu vou separar. Eu vou analisar esse cara só descendo e depois só indo para frente, ou vice-versa, só indo para frente e depois só descendo. Então, de novo, lançamento horizontal nada mais é do que um movimento na vertical estudado separadamente do movimento na horizontal. São movimentos independentes. Vertical, nós temos, como nós vimos, a gravidade, né? A gravidade é uma aceleração. Então, no movimento vertical, quando eu for olhar para esse movimento, eu vou ver que a bolinha, o corpo, vai ganhar velocidade, né? Então, há um acréscimo de velocidade na taxa da gravidade, né? Vide lançamento vertical e queda livre, tá? Na horizontal, eu não tenho aceleração. Professor, tem aceleração da gravidade. Não, a gravidade já falei, está na vertical. Na horizontal não tenho nenhuma aceleração. Se na horizontal eu tenho ausência de aceleração, eu tenho chamado movimento uniforme, ok? Então a ideia básica é assim, eu vou segmentar, eu vou dividir meu movimento em duas partes. Observem. Primeiro, só o eixo X, tá? No eixo X eu tenho chamado movimento uniforme, legal? O que temos no movimento uniforme? Uma velocidade constante, onde a minha expressão, a expressão trabalhada, é o famoso velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx, é igual ao deslocamento em x sobre o tempo. Observem, galera, que eu só estou olhando a horizontal, eu só estou me preocupando com quanto essa bolinha vai para frente. Reparem que a componente horizontal da velocidade, que inicialmente chamei de V0, reparem que ela é horizontal, esse carinha aqui, essa componente faz andar para frente, tá? Então, aqui, essa distância horizontal percorrida só foi possível devido a essa velocidade, tá? E aí essa distância horizontal percorrida, a essa distância na horizontal, no eixo X, nós chamamos na física de alcance, tudo bem? O quanto ela foi para frente, o quanto ela alcançou de distância, tudo bem? Representado pela letra A. Então, repito. A bolinha vai para frente porque ela tem uma componente na horizontal. Essa componente horizontal de velocidade faz com que ela desloque na horizontal, faz com que ela tenha um alcance no intervalo de tempo. Expressão do mu, normal, sem aceleração. Então, vai ser muito comum nos problemas que o cara te peça o alcance. O alcance vai ser nada mais, nada menos do que a componente horizontal da velocidade, o Vx, vezes o tempo. Tudo bem? Professor, você falou Vx, mas no quadro está escrito V0x. Galera, não é movimento uniforme? Se é movimento uniforme, a velocidade é constante. A velocidade da horizontal vai permanecer sempre com o mesmo valor. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo numérico? Olha aqui. Se eu disser que essa velocidade horizontal é, por exemplo, 5 metros por segundo, tá bom? Então, em todos os instantes, a velocidade na horizontal vai ser sempre de 5, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, daqui a 1 segundo, nesse ponto, por exemplo, a velocidade horizontal vai permanecer quanto? 5. E mais um segundo, por exemplo. Se eu pegar mais um segundo, a velocidade vai permanecer, vou pegar por aqui, por exemplo, tá? Vai permanecer 5. E mais um segundo também vai ser de 5. Obviamente aqui estou tratando imediatamente antes de bater no chão. O meu movimento finaliza no instante exato em que ele bate no chão. Ué, professor, por quê? Porque aí deixou de ser um lançamento horizontal, aí tem uma colisão, tem um kick, tem outra coisa, tá? Então a minha análise vai até um cabelinho, menos que um cabelinho de cabelo com o chão, imediatamente antes de bater no chão. Fechado? Então a componente horizontal ela permanece com o mesmo valor, porque na horizontal é movimento uniforme. Vamos para a vertical? Na vertical vou ter a seguinte ideia, ó. Eu vou ter no eixo Y um movimento em que, reparem, pessoal, inicialmente não tem velocidade. Ah, não. Você está brincando, professor. Tem velocidade. Olha a velocidade aqui. Não, você não vai mais olhar para a horizontal. Agora o seu papel é olhar para a vertical. Repare o seguinte, inicialmente, enquanto ela está na mesa, ela tem algum movimento vertical? Não. Então, na vertical, a velocidade inicial é 0. Então, vou escrever isso para você. A velocidade inicial da vertical é 0. Tá bom? E aí, quando ela abandona a mesa, ela começa a ganhar velocidade na vertical, cara. Tanto começa a ganhar velocidade na vertical que ela cai.
Mas por que ela ganha velocidade? Por que essa velocidade muda de valor? Justamente porque existe uma gravidade, uma aceleração que faz com que ela ganhe velocidade. Vamos dar números ao problema? Se a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, vai na aula de Move e me ajuda. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo ela vai ganhar 10 metros por segundo na vertical, no eixo que a gravidade atua. Então, inicialmente, eu não tinha velocidade. Daqui a 1 segundo, eu já vou ganhar 10. Então, na vertical, eu vou passar a ter 10 metros por segundo de velocidade. E daqui a mais 1 segundo, eu vou ganhar mais 10. Então, vou passar a ter 20 metros por segundo de velocidade. E daqui a mais 1 segundo, eu vou ganhar mais 10, vou passar a ter 30 metros por segundo de velocidade. Tudo bem? Então, a cada segundo, eu fui ganhando 10 metros por segundo na vertical. E na horizontal, eu mantenho o valor, tá bom? Outra colocação que eu acho muito interessante é: qual é a velocidade, então, do corpo nesse ponto? Se o problema te perguntar qual é a velocidade dele aqui, o que você faz? Você não pode responder 5 ou 10, né? 5 é a componente horizontal. Eu separei, mas o movimento é um só. Tudo bem? Então, na verdade, a velocidade desse ponto é a resultante entre essas duas. Lembra como você faz resultante? Aplica Pitágoras, cara. Então, essa resultante ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Tudo bem? Aí, se fosse nesse, aplica Pitágoras. Tá? Não se esqueçam, agora na aula de cinemática vetorial, você tem que lembrar que a velocidade resultante ela é sempre tangente à trajetória. Então, se você for representá-la aqui, ela tem que entrar nessa tangente na trajetória. Tá? Então a componente y ela vai crescendo de tal forma que ela vai tangenciando esse arco de parábola que é formado aqui. Beleza? Então olha o que acontece. No eixo y eu tenho um movimento de aceleração devido à gravidade em que eu parto do repouso. Lembra como é que é o nome disso? Isso é a chamada queda livre. Então eu tenho uma queda livre associada a um movimento uniforme. Na vertical é queda livre. Sabe achar o tempo de queda? Claro que sabe, né? Equações do Move. Lembra que a gente falou que na queda livre você acaba utilizando h igual a gt ao quadrado sobre 2? Tudo bem? Então você acha o tempo de queda por aqui. Lembrem-se, pessoal, essa equação ela sai daquela ΔS é V0t mais at ao quadrado sobre 2, né? O ΔS da vertical, o quanto eu desloco na vertical, é a minha altura. A minha aceleração na vertical é a gravidade. Professor, e o V0? O V0 da vertical, vídeo início do problema, é 0, porque eu estou trabalhando V0y, a velocidade vertical, tá bom? Então essa aqui é a forma com que a gente acha, por exemplo, o tempo de queda. Tá bom? Beleza? Bem, no lançamento, na queda livre, certo? Agora, como é que eu acho a velocidade final? Lembra que você pode usar isso aqui, V é igual a V0 mais AT. Lembra dessa expressão do Move? Mas repara que ela só está sendo aplicada ao eixo Y. E aqui o detalhe, a aceleração do eixo Y é a gravidade. Vamos ver se dá certo? Por exemplo, a gravidade a gente não adotou aqui como 10, não é isso? O V0 não é 0? Esse fator não é 0 nesse lançamento? Sim. Então, olha o que acontece. Se aqui é 10, num tempo de 1, quanto vale o VY? 10. E num tempo de 2, já ganhei mais 10, 20. E num tempo de 3, 30. E assim vai. Então, valem as expressões do Move. Ou, se você quiser também, pode aplicar Torricelli. VY ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2A ΔS. Ok? Expressão muito conhecida por vocês, mas aqui, gente, não se esqueçam. Essa aceleração é a gravidade e eu estou trabalhando com o eixo Y. Então, o meu deslocamento em Y é sempre pensando na altura. Legal? E outro detalhe, o V0Y também é 0. Tá bom? Então, essas são as expressões do Move aplicadas ao eixo Y. Beleza, aí você tem que pensar assim agora para a gente fechar essa ideia. O cara deslocou na horizontal, entendi, movimento uniforme. O cara deslocou na vertical, entendi, Move, devido à aceleração da gravidade, queda livre. Mas como é que eu vou juntar as duas coisas? Concordam que é um movimento só? Então, deve ter uma maneira de eu juntar o x com o y. Isso aí acontece, segundo Galileu, através da simultaneidade dos movimentos. Como assim? No mesmo tempo que essa bolinha cai, ela anda para frente. Vou repetir a frase. No mesmo tempo em que a bolinha cai, ela anda para frente. Então, o que vai unir esses dois eixos é justamente o tempo.
No tempo em que ela vai para frente, que ela percorre o alcance, ela cai. Então, por exemplo, o problema pode começar assim. Ah, o cara cai de uma altura de 20 metros. Quando ele andou para frente? Se você já tem altura, aplica aqui, ó. Joga essa altura aqui. Acha quanto tempo demorou a cair. Achou o tempo que demorou a cair? Agora vê quanto andou para frente. Esse tempo que demorou a cair fez com que a bolinha andasse para frente. Ok? Beleza? Vamos ver isso nos problemas. Até já. Não deixa de ver os problemas não, cara. Aquele abraço, hein? Até já, hein? Até já. Vai fechar e vai voltar. Valeu.